Bom dia a todos. A minha reflexão nesta manhã está baseada em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, um diálogo entre Pedro e Jesus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele, fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Este texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Quando nós falamos a respeito do perdão, nós falamos de algo extremamente importante na vida de qualquer pessoa. O perdão, ele é extremamente necessário não somente para a pessoa que sofreu a ofensa ou a pessoa que praticou a ofensa. O perdão, ele é necessário principalmente para o ofendido. É interessante que a psicóloga Marta Daoud, ela diz: a falta de perdão age como um veneno em nosso organismo, liberado em poucas quantidades, mas constantemente as sujeiras passam a criar raízes por todo o nosso corpo. Rancor e desesperança são particularmente perigosos para o bem-estar. A vida tem dificuldades frequentes, precisamos de um caminho para superá-las e assim nos libertarmos. É para isso que existe o perdão. Dr. Fred Luskin, autor de O Poder do Perdão. Nós vemos que até mesmo pessoas que estão trabalhando com terapia, como psicólogos, psiquiatras, reconhecem a necessidade do perdão. Perdão é algo que pode, inclusive, trazer doenças muito sérias, como o Dr. Arilson Barbosa Amaral diz, que ansiedade, distimia, angústia, opressão, paranoia, síndrome do pânico, esquizofrenia, toque, entre outras doenças, podem, aliás, chegar aos corações das pessoas, às vidas das pessoas, por causa de traumas ou feridas por falta de perdão. Inclusive, alguns defendem que alguns tipos de câncer, ou vários tipos de câncer, têm como resultado aquele rancor guardado no coração por muitos anos. O perdão, ele é extremamente importante e nós não podemos negá-lo a ninguém, porque isso pode trazer prejuízo para nós mesmos. Este texto que nós lemos, ele é muito lindo e maravilhoso, porque ele mostra, de fato, que o que Jesus nos ensina a respeito do perdão. E ele vai nos ensinar 3 coisas importantes. Primeiro, o perdão que recebemos de Deus, ele é incomparável. Quando ele respondeu Pedro a respeito da pergunta, e Pedro, perguntou: até quanto, Senhor, que devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Vocês sabem que Pedro, na verdade, estava querendo ser muito, ou mostrar-se muito generoso para Jesus, pois havia uma tradição entre os fariseus que você deveria perdoar apenas 3 vezes. Pedro, querendo ser generoso, dizia 7. Jesus disse: não apenas 7, mas até 70 vezes 7.
Jesus não estava querendo especificamente ou dizer 490 vezes apenas. Não era apenas isso, mas o que ele estava querendo dizer é que é infinito. O perdão é infinito. O que ele estava querendo mostrar é que não há limites para o perdão, assim como não há limites para o amor. E através da parábola do credor impenitente, Jesus ele nos ensinou que não existe limite realmente para perdoar ninguém, pois não há bondade intrínseca no coração humano. E se nós analisarmos a parábola, nós vamos perceber que um devia 10 mil talentos, que era o equivalente a quase 200 toneladas de ouro. E ele jamais conseguiria pagar, mas o seu senhor, o rei, o perdoou, porque sabia que ele jamais pagaria. Quando este perdoado encontrou um conservo que ele devia apenas alguns denários, este não perdoou. Sendo que os denários que ele devia, 100 denários, era o equivalente a apenas alguns meses de trabalho. Com cerca de 5 ou 6 meses de trabalho, ele poderia economizar metade desse salário e pagar. Mas ele não teve o perdão. Por quê? Porque aquele que havia sido perdoado não perdoou. Nós podemos então aprender mais uma lição. O perdão que devemos dar ao próximo, ele é ilimitado. Assim como o perdão de Deus a nós é incomparável, nós não temos jamais como pagar, nós também temos que aprender que o perdão que devemos dar ao próximo, ele é ilimitado. A nossa dívida, ou a dívida do próximo conosco, nem se compara com a dívida que temos para com Deus. Deus, aliás, Jesus, ele nos mostra, por meio dessa parábola, a incoerência daquele que não quer perdoar o próximo, sabendo que Deus nos perdoa todas as nossas dívidas, porque nós jamais conseguiríamos pagar qualquer uma delas. As nossas boas obras, as nossas ações, a nossa própria justiça jamais irá pagar as nossas dívidas, nosso pecado. E por último, e é o mais, talvez o mais importante, é que o perdão, ele não é opcional, pois está diretamente relacionado ao perdão de Deus. Já pararam para pensar isso? Jesus diz lá nos versículos finais 34 e 35: E indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que nosso perdão está ligado ao perdão de Deus. De qual forma? Que nós só poderemos ser perdoados por Deus se perdoarmos ao próximo? Bom, se nós formos pensar assim, seria como que houvesse mérito em nossos atos. Nós perdoamos e como recompensa Deus nos perdoa. Na verdade, não é isso. Na verdade, o que Jesus está ensinando é que aquele que de fato foi perdoado, ele sabe perdoar. Aquele homem que teve aquela dívida enorme perdoada, ele não valorizou, ele não foi transformado pelo perdão e não conseguiu perdoar uma dívida pequena. Quando nós somos perdoados de fato por Jesus e quando nós recebemos o perdão de fato, e nem todos recebem o perdão, porque muitos recusam receber o perdão, o coração ainda está trancado, o coração ainda não foi transformado. Mas se nós de fato recebemos o perdão de Deus, isso vai gerar em nós uma nova vida e aí nós teremos condições de perdoar aquele que realmente nos deve. É necessário perdoar, sim, mas isso só vai acontecer com aquele que foi de fato perdoado, com aquele que teve o coração transformado por Deus, com aquele que se tornou uma nova criatura e que sabe que nada que ele possa fazer para pagar, nada ele fez e nada ele terá, porque Deus é quem fez tudo para ele. Então, com o coração grato, generoso, perdoado, transformado, ele consegue perdoar cada pessoa que lhe deve. Amém.